Olá, eu sou Deisiana Benck, corretora autorizado da HS Consórcios, e no vídeo de hoje é mais um vídeo especial daqueles contando as contemplações dos nossos clientes. Eu gosto sempre de mostrar como funcionam as contemplações para que vocês entendam sobre a parcela, sobre reajuste, sobre tudo, como contemplou, como é que funciona o 30%, enfim, tudo que diz respeito ao consórcio. Eu imprimo o extrato e eu te mostro na prática como funciona, sem segredo, sem mistério. Então, hoje vocês vão acompanhar a história da Melissa. Esses dias eu tava, lendo os comentários que eu tenho aqui, às vezes, nos nossos vídeos, respondendo, que tinha bastante comentário ainda para responder, tava respondendo. E uma das pessoas comentou assim, que consórcio era furada, que eu tava enganando, alguma coisa assim, E eu até falei pra pessoa, gente, se eu estivesse enganando qualquer coisa, eu não estaria aqui no YouTube, Eu não estaria imprimindo extrato, mostrando foto do cliente, extrato da comprovação que ele vendeu a carta, quanto que ganhou. E justamente por isso, porque as pessoas às vezes têm uma ideia deturpada do consórcio, que eu estou aqui para te mostrar na prática como funciona. Essa história que eu vou contar, que é da Melissa, Melissa é uma empresária aqui da nossa cidade, é uma pessoa real, Então eu até brinco, Eu estava conversando com ela esses dias e ela falou que estava falando com o marido dela, e ele disse, enquanto tu tá aí com seus outros investimentos que tu ainda não viu, a cor do dinheiro, eu já estou aqui usufruindo do meu rendimento, Então é sobre isso. As pessoas começam a conhecer o consórcio de uma outra forma, não só pensando em aquisição, que ótimo, o consórcio é incrível pensando em aquisição. Inclusive, os próximos vídeos vão ser sobre consórcio de aquisição, para adquirir imóvel, adquirir um veículo, mas também como uma excelente forma de investimento, que é o que a Melissa resolveu fazer com o consórcio dela. A Melissa é uma empresária aqui da nossa cidade, do ramo de rádio aqui da nossa cidade, muito conhecida no nosso meio. Então eu quero te mostrar agora no extrato dela como que ela fez para ser contemplada em um ano pagando o seu consórcio. Então, vamos olhar o extrato aqui comigo? Então a Melissa, aqui obviamente eu tapei os dados dela por uma questão de sigilo, mas a Melissa começou o consórcio dela dia 14 de fevereiro de 2023 e exatamente um ano depois, em 21 de fevereiro de 2024, ela foi contemplada. Ela foi contemplada via lance, aquele lance fixo da própria carta, lembra? Então, quando a Melissa começou o consórcio dela, era uma carta de 60 mil, onde ela pagava R$ 351 por mês, no consórcio dela. Vocês sabem que anualmente o consórcio tem reajuste para sempre garantir o poder de compra do crédito, Então, o consórcio dela reajustou, saiu de 60.500, lá foi para 62.900 e a parcela passou para 365. Lembra que a parcela era 351? Até vou deixar aqui em cima para vocês olharem, Era 351 e foi para 365. Ou seja, reajustou o crédito e reajustou a parcela na mesma proporção. Mas não é nada exorbitante, Nesse caso, ele aumentou R$ 14 a parcela dela mensal. E o crédito aumentou R$ 2.000. E a Melissa foi contemplada usando um lance embutido de R$ 18.000, lance embutido, que o lance embutido é aquele lance da própria carta. Porque hoje você tem 4 formas de contemplar um consórcio conosco: sorteio, lance livre e 2 lances fixos. E esses 2 lances fixos, somente com esse valor da própria carta, já paga, não precisa tirar nada do bolso. Então a Melissa deu R$ 18.000 para ser contemplada e ela contemplou com esse lance embutido. Lembrando que o lance embutido é um dinheiro que você não pega e também não paga. Primeiro, você não paga por quê? Porque quando eu olho aqui em valores pagos, aparece que ela tem pago 22 mil. Mas na verdade, em um ano ela não pagou 22 mil. Mas por quê? Aqui dentro vai ter os 4.300 que foi o valor efetivo que ela pagou e mais esses 18 mil que é o valor do lance embutido. Então justamente por isso, então ela não vai pagar. Mas ela também não vai pegar, porque quando eu olho aqui no extrato dela, era uma carta de 62 mil no momento da contemplação dela. Hoje ela tem líquido a pagar 44.698. Por quê? Do 62 foi descontado 18. Por isso que sobrou um crédito líquido ali de R$ 44.000 para ela poder usar essa carta. Então, no momento da contemplação, a pessoa ela pode escolher se ela quer usar a carta ou se ela quer vender. Era uma carta de veículo, então hoje ela poderia decidir usar essa carta, trocar de veículo, comprar outro, comprar uma moto, enfim, tudo que tem na categoria de veículo, ela poderia usar essa carta para isso. Mas, como ela é uma investidora, ela disse, não, tá vendido já. Vou deixar aqui na tela também para vocês a reação dela quando a gente foi na casa dela para contar que ela foi contemplada. A gente envolveu até o porteiro falando que a gente tinha uma surpresa para contar para ela. Vou deixar para vocês aqui. E agora vamos falar, sobre a parte que a gente gosta, que é o faz-me rir. Quanto será que ela vendeu essa carta?
Então, como eu falei, ela tinha pago 4.311 de parcela até aquele momento, né? Então, em um ano, pagando as parcelas ali, primeiro de 351 e depois de 365, né? Então, pagou 4.300 e ela vendeu essa carta por R$9.000. Ou seja, ela praticamente dobrou o capital investido em apenas um ano fazendo consórcio. Isso porque era uma carta de veículo. Cartas de veículo, esse tempo de que ainda é vantagem vender, né? Ele é menor do que se fosse uma carta de imóvel. Mas ela quis diversificar, então ela tem cartas de imóvel e cartas de veículo comigo, pensando nessa parte de investimento. Então vou deixar para vocês aqui na tela também o comprovante do Pix, né? Que a gente fez para ela o Pix de R$9.000, para vocês também acompanharem. E obviamente já vou deixar também aqui na tela a foto das duas novas cotas que ela já fez. Então, além de substituir essa aqui por uma nova, ela já fez mais uma, né? Então, antes ela tinha duas, uma contemplou, então ela ficou com uma, e ela substituiu essa aqui e botou mais uma. Então, hoje, ela tem 3 cartas conosco. E é assim que funciona o investimento, você tem que ir multiplicando os seus investimentos, os seus aportes mensais, né? Que você vai fazendo, assim você garante que você sempre vai ter uma rentabilidade. Eu hoje estou pagando 31 cartas no meu nome. Então, uma das coisas que às vezes a pessoa me pergunta, né? Mas como assim? Tu tá sempre com uma carta contemplada? Tô sempre contemplando. Óbvio, eu sempre vou reinvestindo no meu negócio, eu vou sempre reinvestindo na operação. Porque se eu contemplo uma, eu já faço mais uma e já boto mais outra. Aí contemplo de novo, da mesma forma, boto mais uma e substitui aquela e boto mais uma outra. Assim eu vou aumentando mensalmente. Porque o valor da venda, esse dinheiro você pode deixar aplicado, por exemplo, e o rendimento paga essa carta que você substituiu, por exemplo. E, já que você já estava habituado a pagar aquele valor mensal, substitui por mais uma. E assim você vai chegar até o nível que sempre você vai ter uma carta contemplada. Contemplei uma carta em dezembro, contemplei agora uma nova carta agora em janeiro também. E além disso, eu quero te mostrar alguns outros detalhes na carta dela que às vezes a gente fala, né, em alguns clientes. Então vamos lá. Primeiro que a Melissa entrou em um grupo em andamento, quer ver aqui ó, na cota dela, ó, ela entrou na parcela número 20. O que acontece? É uma dúvida muito comum que as pessoas têm, né? O que acontece com aquelas 19 parcelas que já tinha rodado antes? Existem duas opções. Essas 19 parcelas, elas podem ser diluídas no prazo que ainda falta, por exemplo, que no caso do grupo dela, que era um grupo de 100 meses, diluir por 81 meses essas parcelas que ainda faltavam, ou a gente pode deixar essas 19 parcelas para serem descontadas do crédito após a contemplação. E foi a opção que a gente fez. Então, quando a gente olha aqui dentro do extrato dela, quando dentro destes 18 mil que está o lance embutido, tá vendo aqui que está do número 1 ao número 19, ou seja, aquelas 19 parcelas que já tinha rodado antes. Então, as 19 parcelas, elas foram jogadas dentro do lance embutido. Porque como no lance embutido eu tenho que descontar esses 30% da própria carta, pouco importa se é do passado, se é do futuro, a gente vai descontar. Então, a primeira coisa, a gente mata aquilo que está lá do passado, aquelas 19 parcelas. E além disso, se você olha aqui, ó, ela contemplou na parcela 31, certo? Tá vendo que a 32 e a 33 estão aqui também? Por quê? Sempre que você contemplar por lance, seja embutido, seja do bolso, né? Seja o que for, você ganha isenção de 2 meses na sua parcela. Então a Melissa contemplou em fevereiro, então mesmo que ela usasse essa carta, ela não teria parcela nem em março nem em abril, só em maio ela voltaria a pagar parcela. Quem comprou essa carta também tem essa isenção, né? Então passa e não tem parcela por 2 meses para pagar no seu consórcio. Fez sentido para você, né? Essa modalidade de diversificar os seus investimentos? Então, fica ligadinho nos nossos vídeos que a gente tem várias sequências sobre isso. Só que eu quero te mostrar sobre o lance embutido, todo vídeo eu sempre mostro, né? Então, nesse não seria diferente. Como que ela fez para ser contemplada? Lembra que eu falei que ela usou somente o lance embutido da própria carta, né? Então, ó, nós sempre usamos a extração da Loteria Federal como base para nossa Assembleia. Nesse caso, nós usamos a Loteria Federal do dia 17. Que saiu o número 17.178. Nós usamos os 4 últimos números, né? Então, 7.178. Só que o que acontece? Os nossos grupos ali são de 1.000, 2.000, 3.000 participantes, né? Então, não tem ninguém que vai ter o número 7.178. Então, como que a gente descobre primeiro quem foi contemplado no sorteio? A gente pega esse número base, vou mostrar aqui para vocês, e vai descontando a quantidade de participantes até encontrar um número que caiba dentro, por exemplo, de 2.000, que era o grupo dela, né? Então, de 7 eu descontei 2 e ainda deu 5, que descontei mais 2 e ainda deu 3, que descontei 2, deu 1.178. Então, nesse caso, essa cota foi contemplada no sorteio. E nas modalidades de lance fixo, que são duas,
que são essas duas modalidades que você não tira nada do bolso. O critério de desempate, né? Ou seja, porque como é lance fixo, todo mundo oferta o mesmo valor. Nesse caso do grupo dela, né? Era 24 e 25 parcelas. Só que vamos lá, ela e outras 300 pessoas ofertaram. Como que a gente escolhe quem vai contemplar? Entre essas pessoas, vai contemplar quem estiver com a cota mais perto do número da Loteria Federal. Então, ó, saiu 1.178. Eu vou começar uma cota para cima, olhar, né? Uma cota para cima, uma cota para baixo, uma cota para cima, uma cota para baixo, até encontrar as cotas que ofertaram o lance e estavam aptas para ser contemplada. E a cota da Melissa, mostrando para vocês, ó, 1.185. Então imagina, olha como a gente desceu, ó, ela aqui, né? Eu até não escrevi, mas ela estaria aqui, ó. Era a próxima. Então olha como veio para baixo, depois veio para cima, que é sempre um para lá, um para cá, né? Até encontrar uma cota apta. Então aqui embaixo estava a cota da Melissa, né? Então 1.185. E por isso que ela foi contemplada no consórcio dela. Quer entender um pouco mais de como usar o consórcio, né? Transformar o teu consórcio em investimento? Me chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo, que vai ser uma alegria e uma honra poder te ajudar a realizar os teus sonhos através do consórcio, com planejamento, caráter e alegria. E eu te vejo no próximo vídeo com mais um conteúdo relevante e sem complicação. Beijo! Tchau, tchau!